Imagine você estar dentro de um prédio que quase foi desabado por um terremoto. Agora imagine descobrir que alguém trouxe para sua casa um livro demoníaco. Um livro capaz de transformar a sua família inteira em criaturas possuídas sedentas por sangue. E agora, sem fuga e sem ajuda. É apenas você. Você, o silêncio do corredor e os gritos de quem costumava ser a sua família, tentando derrubar a sua porta. Isso é o que acontece em A Morte do Demônio, A Ascensão. E se você pensa que basta ter bom senso para evitar essa situação, prepare-se. Neste filme, cada decisão errada leva a consequências fatais. Uma jovem chamada Teresa está sozinha em uma doca quando um drone pilotado pelo namorado bêbado de sua prima Jéssica a assusta. Irritada, ela vai até a cabana verificar como a prima está. Dentro da cabana encontra Jéssica dormindo. Ela tenta acordá-la, mas sem sucesso, e senta-se no canto para ler. Mas quando ela olha novamente, Jéssica está sentada ereta, encarando a parede em silêncio absoluto. Jéssica começa a recitar palavras sem olhar para o livro, sua voz tornando-se cada vez mais demoníaca. A child's face looking through the window. Finding it useless to attempt shaking the creature off, I pulled its wrist onto the broken pane. Jess? And rubbed it to Please shut up. and fro till the blood ran down and soaked the bedclothes. Yet still it wailed, "Let me in!" Seus olhos se abrem subitamente e ela começa a movimentar um líquido branco tremendo de forma violenta. A Teresa tenta ajudar, mas Jéssica agarra pela garganta, ergue-a no ar com uma força sobre-humana e arranca seu couro cabeludo pelo rabo de cavalo. Antes que Caleb possa processar, Jéssica aparece, pega o drone e começa a fatiar o próprio rosto com as hélices. Caleb mergulha no lago para salvá-la, mas ela o puxa para baixo e decapita-o. Sua cabeça sobe flutuando até a superfície. Jéssica levita das águas com um sorriso macabro. Vamos analisar esse massacre que aconteceu nos primeiros 10 minutos de filme. Quando é que finalmente aprenderemos a evitar cabanas isoladas na floresta? Já vimos esse cenário repetidamente. Temos tecnologia, civilização, segurança. Mas aqui estamos novamente, nos expondo desnecessariamente às forças das trevas. Se você prestou atenção, você deve ter notado várias red flags antes do ataque da Dedade Jéssica. Doença repentina e inexplicável assim que chegou na cabana. Sentada ereta na cama, encarando o canto e recitando telepaticamente passagens de um livro antigo, com a voz demoníaca, exatamente como Cheryl fez no primeiro filme. Uma das melhores estratégias que você poderia fazer no começo é que você tem aproximadamente 10 segundos antes de Jéssica começar o seu ataque letal. É hora de agir. Jéssica não é mais Jéssica. O primeiro movimento seria um ataque direto e decisivo na lateral da sua cabeça, neutralizando a ameaça temporariamente. Sabemos que isso não a manterá no chão por muito tempo, certo? Então depois de nocauteá-la, você precisa recuar e buscar armas ofensivas. Havia uma pilha de lenha e uma canoa do lado de fora, indicando a presença de um machado ou um remo. Um atiçador de lareira, faca de cozinha ou frigideira também serviriam. Tinha 2 carros que também estavam estacionados. As chaves provavelmente estavam na cabana. Pegar as chaves do SUV e sair imediatamente seria a jogada correta, usando qualquer arma encontrada para repelir Jéssica se necessário. Se não conseguisse encontrar as chaves, este se tornaria um cenário de matar ou morrer. Após entender que ataques convencionais não funcionam, a única solução seria contenção e desmembramento, usando corrente de barco, motosserra ou até mesmo o próprio machado. Um dia antes da carnificina no lago, Beth chega ao apartamento de sua irmã Ellie, em Los Angeles. Conversa com Ellie e seus 3 filhos, Danny, Bridget e Cassie, sobre o pai ausente. Ellie manda as crianças pegarem o carro para buscar pizza. Enquanto saem pela garagem subterrânea, o prédio inteiro começa a tremer.
Após o tremor passar, Danny percebe um buraco no chão da garagem. Espia usando a luz do celular, revelando um antigo cofre de banco escondido no andar de baixo. Danny decide descer. Na escuridão, encontra uma caixa de metal contendo uma foto de 3 padres e 3 discos de vinil antigos. Danny, então, caminha mais fundo até um sarcófago de pedra cercado por uma cruz e medalhões sagrados, com um livro de aparência maligna escondido dentro. Seu pai provavelmente deve ter te ensinado que você nunca deve pegar coisas alheias, certo? Isso também vale para um Necronomicons. Vamos identificar o momento exato do erro. A garagem após o terremoto. Primeiramente, esqueça o fato de que o tremor secundário poderia ter enterrado vivo, que provavelmente também seria a melhor coisa que poderia acontecer com ele, porque o que vai acontecer com essa família depois... Mas é pior, de todas as coisas que ele poderia ter encontrado, ele abriu a única caixa contendo gravações de invocação demoníaca. Quando ouviu o sussurro demoníaco após colocá-lo na mochila, fingiu que nada aconteceu. Vamos fazer um inventário do que Danny encontrou. Primeiramente, um medalhão de São Bento, usado especificamente para afastar demônios. Também encontrou um livro coberto de baratas, carne humana e dentes, claramente seguro para levar para casa. E bom, o que na verdade ele deveria ter feito seria primeiramente não descer. O trabalho dele era pegar pizza, não fazer arqueologia urbana. E se desceu, não toque em nada. Você viu os medalhões sagrados, o sarcófago, o livro feito de carne humana. A resposta correta seria observar e sair imediatamente. E por último, não leve nada para casa. Bridget sabiamente apontou que foi trancado por alguma razão. Danny concordou em devolvê-lo pela manhã, mas mentiu. Assim que ela saiu, voltou a folhear as páginas. Então veio o desastre dos discos. Um padre dizendo que descobriu um dos 3 volumes do Naturum Demento, o livro dos mortos. I would like to present what I believe to be one of the 3 fabled volumes of Naturum Demonta, the Book of the Dead. A multidão grita para destruí-lo. O padre explica que começou a traduzir em segredo e encontrou rituais para invocar forças sobrenaturais. E então ele começa a recitar um encantamento e Danny entra em pânico porque não consegue parar a gravação. No momento em que Danny tenta parar a gravação, os equipamentos já estão tomados por demônios, e ele começa a possuir os botões para impedir que Danny pare a gravação. Então a melhor forma de você fazer isso era simplesmente desligar o toca-disco da tomada, não? Ou talvez quebrar todo o equipamento, jogar o disco de vinil pela janela. Tinha várias formas de parar aquela coisa, não é? Mas por conta da sua atitude burra, a sua primeira vítima vai sofrer as consequências. Ele pega o elevador até a garagem. Quando a porta se abre, uma força demoníaca aprende contra a parede. O elevador dispara até o último andar, batendo no teto e deixando inconsciente. Ela acorda e tenta pedir ajuda, mas as portas estão travadas. A força maligna começa a tomar o controle. Um fio elétrico a chicoteia no rosto, desliza até o teto e enrola em seu pescoço, levantando-a e estrangulando. Ela tenta se sustentar, mas os fios enrolam em seus pulsos e tornozelos, cortando sua pele, quebrando seu braço e contorcendo seu corpo enquanto relâmpagos cortam o céu. 4ª vítima abatida. De volta ao apartamento, Beth e as crianças percebem que Ellie desapareceu subitamente. Ela aparece na porta parecendo ter perdido uma briga brutal. Bridget a chama, mas Ellie se vira cambaleando até a cozinha, sem dizer uma palavra. Vai até o fogão, acende a boca e começa a esmagar ovos na panela. Beth vai verificar, e Ellie tranquilamente diz que está tudo bem, só quer cortá-los e rastejar para dentro de seus corpos. As crianças ficam apavoradas. Ellie começa a rir sem parar, mas não de forma humana. Vira-se em direção a eles, tremendo incontrolavelmente, e cospe uma quantidade massiva de vômito branco. E cai no chão, aparentemente morta. Beth e Danny arrastam até o elevador, mas percebem que está inutilizável. Tentam as escadas, mas estão parcialmente destruídos pelo terremoto. Forçados a voltar, deitam Ellie na cama. Gabriel, um vizinho, aparece para recitar uma oração católica pelos mortos sobre o seu corpo. Ele menciona uma antiga saída de incêndio no lado norte do prédio, mas o Sr. Fonda, o outro vizinho de Ellie, ele aponta que teriam que atravessar um apartamento desocupado para alcançá-lo. Beth senta-se ao lado da irmã quando subitamente a voz de Ellie começa a sair do telefone, dizendo que está queimando no inferno. Ellie senta ereta na cama. Beth diz que ela está com febre alta e a levam para a banheira. She's burning up.
Os olhos de Ellie reviram. Ela começa a se debater violentamente, antes de pular da banheira direto para o teto. Solta um grito demoníaco que ferve a água e estilhaça o espelho até finalmente desabar de volta na banheira. Mas não acabou. Ela estende a mão, puxando-se lentamente para fora da água com aquele sorriso clássico de olhos mortos. Beth e Daniel recuam. Ellie o segue segurando um grande caco de vidro. Arrasta os pés lentamente antes de investir contra Beth e esfaqueá-la na mão. Bridget grita para ela parar. O demônio se vira e a derruba no chão. Pega uma máquina de tatuagem, esfaqueando a si mesma na cabeça antes de erguê-la até o olho de Bridget. A garota se afasta no último segundo e Ellie corta sua bochecha, inclinando-se para lamber a ferida. Danny a derruba com a cadeira e puxam Bridget para seus pés. Ela estica a mão das sombras em um jogo macabro, apontando para Cassie por último. Gabriel entra e ela pula nele, derrubando e arrancando um de seus olhos com uma mordida. Crianças vizinhas aparecem para verificar o que está acontecendo, e ela cospe o globo ocular na boca do irmão mais velho. Filho da p*** conseguiu morrer com o olho. Beth tranca a porta rapidamente com correntes e cadeado, enquanto as crianças empurram um armário. As batidas param. Beth olha pelo olho mágico e observa a Ellie matar a criança vizinha. Gabriel implora para entrar, mas Ellie o agarra e arranca sua garganta. Mr. Fonda atinge com uma espingarda, derrubando-a temporariamente, mas ela o arrasta e mata antes de voltar para encará-los através do vidro. Até então, temos metade do apartamento obliterado. Temos uma fúria deadite total, mas para fãs de Evil Dead isso é apenas mais um dia no escritório. Sabemos exatamente o que fazer. E bom, vamos lá. Avaliando a situação, o elevador está destruído, as escadas também, muito alto para escapar pela janela. A deadite Ellie está do lado de fora da porta. Sem rota de fuga, é hora de lutar. Seguindo para estratégias de combate, primeiramente ouça as gravações. Tocar o restante das fitas para descobrir contra o que estão lutando. A resposta será desmembramento completo. Consiga uma arma, precisam de uma espingarda. O problema é que ela tá no corredor com o corpo do Sr. Fonda e Ellie está guardando a porta. O plano seria usar Danny como distração. Ele causou essa bagunça, então preencherá esse papel perfeitamente. Primeiro de tudo, nós temos que dar um momento para as coisas se acalmarem. Assim que se acalmarem, Danny vai até a porta e diz à mãe que vai abrir a porta. Mover o armário apenas ligeiramente para dificultar a abertura completa. Posicionar-se de lado com um objeto pesado, taco de beisebol ou frigideira. Assim que Ellie tentar entrar, ataque-a com força total para atordoá-la. Depois você vá para o corredor, pegue a arma, recarregue novamente e atire nas pernas de Ellie para atordoá-la novamente. Com isso você entrega um caminho totalmente livre para poder procurar qualquer rota de fuga. Bridget aponta que a mãe aparece com uma foto do livro, e então ela começa a culpar o Danny por ter trago o livro para casa. Logo em seguida Beth separa a briga, e Danny mostra para Beth o livro e os discos e explica tudo o que aconteceu. Cassie, a caçula, ouve a mãe cantando no corredor, sobe no armário e olha pelo olho mágico. Ellie pede para entrar. Hey there, cutie pie. What's wrong with you, Mom? I was just feeling sad about me and your dad. But he's here now. He came home to see us, getting back together. We love each other. And we love you too. Open up and let us in, Cassie. We can be a big, happy family again. You don't look so good, Mom. Nothing a big old hug and kiss from you won't fix. Open up now. That's it. Come on now. Do it for Mom and Dad. Cassie destrava a fechadura, ela enfia a mão e agarra pelo pescoço, mas Danny e Beth arrancam e trancam a porta novamente. Open the door like you open your legs, you stinking booby slut!
Bridget vai para a cozinha com o kit de primeiros socorros. Uma voz demoníaca chama seu nome. Sangue preto começa a jorrar no seu nariz, orelhas e olhos. Ela tenta beber água, mas vomita uma quantidade massiva de larvas e lodo preto. Beth ouve barulhos assustadores e vai verificar. Encontra Bridget agachada no balcão, encarando o vazio. Aproxima-se lentamente. Bridget se vira, revelando que estava mastigando um copo de vidro para matar insetos em seu estômago. Essa cena aqui é sinistra. Ela ri e dá outra mordida, cuspindo sangue no rosto de Beth. Beth a chuta e tenta rastejar, mas Bridget a agarra e corta sua perna com um ralador de queijo. Beth a atinge no rosto com uma panela, atordoando-a temporariamente. Danny vem ajudar. Bridget pula e o persegue até o quarto, decidindo ir atrás de Cass. A garota a esfaqueia pela boca com uma estaca de madeira. Bridget lentamente puxa a estaca, deixando-a cair antes de rolar, temporariamente neutralizada. Até aqui já foram 9 vítimas abatidas. Assim que Beth viu Bridget encarando a parede, deveria ter conectado os pontos com base no comportamento de Ellie. Com dedates tudo é um truque, sempre seja o primeiro a atacar. E o que você deveria ter feito primeiramente? Em vez de se aproximar lentamente, pegue uma panela de metal pesada e ataque-a, até garantir que está incapacitada. Danny teria que ajudar a contê-la com o que pudesse encontrar. Então cortar seus membros com um cutelo da cozinha, depois jogar as partes do corpo pela janela. Pelo menos essa ameaça estaria fora do tabuleiro. Mesmo sem conseguir cortá-la, atire ela pela janela com o corpo inteiro mesmo. Contanto que esteja fora do apartamento, não é mais um problema imediato. O foco seria simplesmente lidar só com Ellie e encontrar uma rota de fuga. E agora, depois que Danny mostrou o livro pra Beth, por que não tentar destruí-lo? Primeiro eles escutam as últimas gravações para informações, depois eles levam o livro para a cozinha, ligam o fogão e o queimam ali mesmo. Melhor cenário, com sua fonte de poder destruída, os Dedates podem se desabar ou ser impedidos de se tornarem mais poderosos. Danny amarra Bridget na cama. Beth quer ouvir as gravações para ver se há informações úteis. Mesmo com a energia cortada, usa suas habilidades como técnica de guitarra para fazer o toca-discos funcionar. Dá a Danny uma faca enorme para proteção, tranca-o fora do quarto e começa a tocar. O padre explica que o livro não pode ser destruído. Lelo liberou uma entidade demoníaca além de suas capacidades. Tentaram um exorcismo tradicional, não funcionou. O demônio possuiu cada amigo rapidamente, espalhando-se de pessoa para pessoa. Desesperado, trancou os amigos em um galpão e ateou fogo. As criaturas dançaram nas chamas. Enterrou-os sob terra consagrada. Cavaram de volta, mais furiosos. Recorreu ao desmembramento completo. Mesmo isso, falhou inteiramente. A única maneira de escapar é fugir. Isso mesmo, nem fogo funciona contra eles, nem terra consagrada, nem desmembramento. A única opção é correr. Enquanto isso, Bridget flutua para a sala e voa em direção a Cassie. Danny a empurra, agarrando a irmã e esfaqueando no estômago. Ela investe derrubando-o no balcão, antes de puxar a faca e esfaqueá-lo no bíceps. Vomita seu rosto, esfaqueando novamente no peito. No último segundo, ele pega o aerosol e a pulveriza no fogão, envolvendo-a toda com chamas. Ela se debate e cai no chão. Before I am taken to, nothing can stop this demonic force. All you can do is run. Quando a gravação termina, Beth percebe o reflexo da Ellie na janela. O demônio entrou pelo tubo de ventilação. Ellie coloca o dedo no disco, abrindo a boca enquanto a gravação toca através dela. Beth a esfaqueia no pescoço com uma chave de fenda. Ellie fica impassível e a joga para fora da sala, onde Danny desaba e morre. E com isso, Danny está fora da jogada. Com Danny morto, os números estão drasticamente contra elas. O tempo está se esgotando. Como a gravação disse, a única opção real agora é correr antes que seja tarde demais. Você não chegará longe com Deadites te perseguindo. Duas coisas funcionam para atordoá-los: fogo e trauma severo na cabeça. Para realizar essa fuga, é imprescindível que você tenha um kit de sobrevivência. E esse kit é bom conter uma lata de aerosol mais isqueiro, para ter um lança-chamas portátil, quebrar 2 pernas de cadeira, envolver as pontas em pano e acendê-las. Com isso, Cassie e Beth poderiam ter tochas improvisadas para usar e manter Deadites afastados durante a fuga. Sobre as opções de saída, o elevador não seria uma boa escolha. A melhor opção seriam as escadas. Mesmo parcialmente destruídas, deve haver partes intactas alguns andares abaixo. O plano para a fuga seria pegar os lençóis das 4 camas, fazer Cassie ajudar a amarrá-los em uma corda longa, correr para as escadas, prender uma ponta em algo estável no topo, pegar a criança e descer o máximo possível. Ellie agarra Beth por trás, dizendo que vai engolir suas almas.
prende Beth no chão e percebe que está grávida e começa a cavar as suas unhas em seu estômago. Beth implora, mas por sorte Cassie desliza uma tesoura e ela esfaqueia ele pelo nariz, atordoando mais uma vez. O objetivo é chegar até o lobby e sair pela porta ou ao carro na garagem, ou pelo menos você poderia descer o suficiente para que pular de uma janela seja viável. Pular de 2 ou 3 andares ainda é muito melhor do que esperar um Dead te eliminar. Perto do confronto final, Beth pega Cassie e corre para fora, prometendo levá-la para a segurança. Desce o corredor até o apartamento desocupado. Beth tenta arrombar a porta para alcançar a saída de incêndio. Martela a fechadura, tenta chutá-la. Quando nada funciona, decide buscar a espingarda do Sr. Fonda. Ele acorda e puxa a tesoura de seu nariz. Beth carrega a arma e se prepara para derrubar a porta. Subitamente, Ellie vem voando pelo corredor e ela explode uma de suas pernas. Ellie tenta alcançar Cassie, mas a garota diz que sabe que não é mais a sua mãe. Beth levanta a espingarda para o tiro final, mas Mr. Fonda acorda e agarra sua perna, fazendo-a tropeçar e apenas explodir uma das mãos de Ellie. Furiosa, Beth esmaga a cabeça do Sr. Fonda com a coronha. Danny e Bridget saem chorando sobre o corpo da mãe. Isso rapidamente se transforma em risada demoníaca. Todos os corpos do corredor ganham vida, cantando que Beth e Cassie estarão mortas ao amanhecer. Everybody here dies by dawn, Beth. Então elas correm para o elevador, Cassie pega as chaves do carro, as portas se fecham, luzes acendem e começa a jorrar, inundando o elevador. Beth alcança a escotilha no teto, braços demoníacos as agarram pelo buraco. As portas se abrem, Beth e Cassie são levadas para fora em um rio de sangue. Beth acorda ofegante, verifica sua sobrinha. A garota abre os olhos e corre para o carro. Elas entram no carro e começam a sair, usando o bip para abrir o portão, mas ficam presas em um buraco do terremoto. A criatura chega ao carro, os assentos estão vazios. Beth e Cassie estão se escondendo do outro lado do veículo. Beth olha ao redor e faz sinal para Cassie ficar quieta. Elas começam a se esgueirar para a saída, mas a criatura as corta. Forçadas a voltar para trás do carro, elas espiam ao redor. A criatura rasteja em direção a elas. Então escondem-se do outro lado, movendo-se para a saída quando vem uma abertura. Elas estão quase lá, o portão automático começa a fechar. Correndo, a criatura ganha terreno a cada passo. Beth rola sobre o portão na hora, mas a criatura agarra Cassie pelo tornozelo e a arrasta de volta. Beth estava tão perto. Este não é o momento de falhar no último minuto. Quando pensei que Deadites não poderiam ficar piores, eles se transformam em uma criatura aranha de múltiplas cabeças. A noite toda os demônios foram atrás de Cassie, como prioridade número 1. Se você realmente quisesse fugir e não se importasse em salvar a criança, poderia chutá-la e correr enquanto os Deadites conseguissem o que queriam. Mas isso é anti-heróico, não tem nenhuma razão para você usá-lo como isca. Mas se ela estivesse determinada a correr, uma das melhores opções seria dar um tiro direto nos controladores do portão. Isso levaria apenas um dos 2 cartuchos, e também enquanto ela corria, poderia usar o outro cartucho para mirar nas pernas e incapacitar o monstro. A criatura joga Cassie na parte de trás de um triturador de madeira e começa a rastejar, pegando uma motosserra e segurando contra seu pescoço. Beth consegue voltar por uma porta de manutenção, correndo até o caminhão e disparando na criatura no último momento. A criatura se vira e arremessa a motosserra em Beth, fazendo-a tropeçar e disparar outro tiro enquanto cai. A criatura rasteja em direção a Beth, agarrando-a pelo tornozelo e arrastando-a para longe antes que alcançasse a motosserra. Com Beth em suas garras, a criatura se abaixa e liga o triturador, puxando-a para a morte. No último segundo, Cassie pega o interruptor e desliga a máquina. A criatura larga Beth, ela pega a motosserra, gritando para Cassie ligar o triturador novamente enquanto enterra a motosserra no corpo da criatura. Ela empurra o monstro para trás. Ele escorrega para dentro da máquina, sendo triturado e espirrando sangue por toda a garagem. Ellie se segura e implora por ajuda. Beth enfia a motosserra direto em sua cabeça, destruindo o que resta de seu cérebro demoníaco. A cabeça de Ellie é tudo que resta. Ela provoca Beth com suas últimas palavras, mas Beth chuta a cabeça para dentro da máquina, destruindo a criatura definitivamente. Beth abraça Cassie. As duas saem da garagem, vivendo para lutar outro dia. E no final desta longa noite, apenas Beth e Cassie sobreviveram, mas o pesadelo está longe de terminar.
Na manhã seguinte, Jessica vai até a garagem e entra em seu carro. Ela está prestes a sair quando nota a cena brutal perto do triturador. Vendo carnificina, ela entra em pânico, mas essa é a menor de suas preocupações. A força demoníaca voa das sombras e a pega, pronta para continuar seu reinado de terror. O mal nunca morre, ele apenas espera. A verdade brutal disso tudo é que Beth e Cassie sobreviveram porque fizeram 3 coisas certas. Trabalharam em equipe, sozinho você... Junto você tem uma chance pelo menos. Usaram as ferramentas disponíveis que tinham, espingarda, motosserra, triturador de madeira. E elas nunca desistiram durante todo o processo, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas sejamos honestos, elas tiveram muita sorte. A maioria dessas decisões foram improvisadas no desespero. Se tivessem seguido as estratégias que discutimos, poderiam ter salvo muito mais pessoas. Danny estaria vivo, Bridget estaria vivo, talvez até Ellie poderia ter sido contido antes de virar um demônio. Mas a maior lição disso tudo é: quando você encontrar um cofre antigo selado por medalhões sagrados em um porão escondido depois de um terremoto, simplesmente vire as costas e vá embora. Nenhuma curiosidade vale liberar forças demoníacas que vão massacrar sua família inteira. Mas e aí, vocês são do tipo de pessoa que sabe como reagir quando sua família se transforma em deidades possuídas? Se você curtiu essa análise, deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos episódios. E se você tem alguma sugestão de filme que queira que apareça aqui no quadro, comente aí embaixo. E lembrem-se, se vocês encontrarem um livro no subterrâneo, não leiam ele.